há informação, há conhecimento que pode ajudar as empresas a ter equipas mais bem preparadas para os desafios que têm e fazer com que as pessoas possam depois chegar a casa mais satisfeitas da sua vida. Os nossos amigos gostam de nós, não é porque nós resolvemos os problemas deles, é porque ouvimos e no final pagamos uma cerveja e damos um abraço e vamos para casa. É isso que às vezes faz falta também no trabalho. Felicidade no trabalho. Isso não parece uma coisa que tenha interesse para as organizações. O que nós temos visto é exatamente o contrário. Reinaldo Sousa Santos, 49 anos, sou natural de Barcelos, mas já vivo no Porto há cerca de 20 anos. É onde me sinto em casa agora. Tenho formação na área da Sociologia das Organizações, fiz um percurso profissional de cerca de 20 anos como diretor de recursos humanos em várias empresas. Depois, não sei se foi crise da meia-idade, tive vontade de abraçar o meu projeto, acabei um doutoramento na Faculdade de Economia do Porto, dedicado ao tema da felicidade no trabalho. É daí que surge também o projeto Happy Tree. É um projeto que é relativamente recente, mas tem por missão levar mais felicidade para a vida das pessoas, no trabalho, mas também na vida toda. E é esse projeto que me empolga, é esse projeto que faz com que agora estejamos aqui a conversar. Exatamente, bem-vindo, Reinaldo, muito obrigado por teres aceito este desafio do Out of Office. Começava por te perguntar, sei que já deste aqui um pequeno enquadramento, mas o que é concretamente a Happy Tree? A Happy Tree é um projeto que eu acho que faz falta. É um projeto que tem por missão levar mais felicidade para a sociedade, com um foco muito especial para o trabalho. Porquê? Primeiro, porque no trabalho nós podemos atingir dois objetivos muito importantes. Por um lado, dar mais bem-estar às pessoas, e as pessoas precisam disso, nós temos problemas de saúde mental muito fortes, mas também ajudar as empresas a se tornarem-se mais competitivas, mais sustentáveis, através de uma boa gestão das pessoas. O que nós dizemos é que a felicidade no trabalho é possível, faz bem às pessoas, faz bem aos negócios. E muitas vezes as organizações querem ter as pessoas mais felizes, mais produtivas, mas não sabem como. E agora encontram em nós também um parceiro para podermos ter este trabalho em conjunto. Através de que ações é que vocês possibilitam esta felicidade no trabalho? Que tipo de formações e que tipo de iniciativas é que vocês levam às empresas? A primeira coisa que nós fazemos é desmontar a ideia de que a felicidade é a alegria. E por isso há um pouco esta ideia de que as pessoas felizes são pessoas que estão sempre a saltar e a pular. E esta mensagem não é boa porque cria alguma estranheza nas organizações. O que faz com que, por exemplo, os nossos projetos, muitas vezes quando chegamos às empresas, dizemos que são projetos sobre felicidade e obrigam-nos às vezes a mudar o nome para bem-estar, às vezes para motivação, às vezes para desempenho e produtividade. E o que nós dizemos é felicidade não é uma palavra ameaçadora. A felicidade é simplesmente as pessoas sentirem que têm as suas expectativas concretizadas. Okay. E para a organização é importante que as pessoas estejam envolvidas, satisfeitas no âmbito do trabalho. E o que nós fazemos é ajudá-las neste caminho. Dizemos que a felicidade no trabalho não é depois do trabalho. O nosso foco não é massagens depois do dia, não é bilhetes para ir ao cinema, não é atividades que acontecem depois do trabalho. Nós achamos que a felicidade se constrói no trabalho. E por isso os nossos 3 eixos de atuação é, por um lado, criar um trabalho interessante, um trabalho em que as pessoas têm um trabalho organizado, bem planeado, que tenham os meios para trabalhar bem, têm uma liderança competente que as ajude. Um trabalho também que seja reconhecido e que tenha um pacote de recompensas para as pessoas sentir que vale a pena empenharem-se, desenvolverem-se, colocar o seu esforço. E também no terceiro eixo, que é o eixo do ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho em que as pessoas tenham um ambiente agradável, sem conflito e que tenham relações positivas no trabalho. O que ameaça essencialmente a felicidade no trabalho, aliás, como também na nossa vida, é às vezes relações que não são relações de apoio, de compreensão, de empatia. Pelo contrário, são o vento contra, que faz com que o trabalho muitas vezes seja essa experiência que faz com que as pessoas digam nunca mais é sexta, nunca mais chegam as férias, nunca mais chega a reforma. E o que nós dizemos é o contrário. O trabalho pode ser uma experiência extraordinária para as pessoas, para as organizações, desde que nós façamos um trabalho consistente, estruturado, assente naquilo que é fundamental para as pessoas no trabalho, que é poderem colocar ao serviço da organização o melhor que sabem. No fundo acaba por ser um bocado uma questão de realização pessoal, sim, de associar a realização pessoal também ao trabalho. Sim, nós muitas vezes na vida pessoal também achamos isso, que a felicidade é momentos de alegria. Mas muitas vezes os momentos mais felizes da nossa vida não foram de alegria, provavelmente foram de realização. Sim. Ou seja, alguém dizia não és capaz e nós esforçamos e mostramos, aqui está, fui capaz. Exatamente. Ou seja, tem muito mais que ver com superação e também com relacionamentos. Ou seja, eu sentia mal e a Ana Luísa ajudou-me e disse, precisas de ajuda, para tudo. E eu disse, nem sabia que se preocupavam tanto comigo e o mesmo posso fazer contigo. A felicidade percorre mais o caminho da realização e dos relacionamentos do que o caminho da festa. E por isso não é um discurso que deve estranhar as empresas, pelo contrário. É um discurso que está alinhado com o que as empresas querem, que é ter equipas mais
bem dimensionadas, bem qualificadas e bem motivadas. É isso que nós fazemos. Falando agora da tua empresa especificamente, como é que tem sido o percurso da Happy Tree até aqui? Tem sido muito interessante. Ou seja, a minha empresa decorre de uma ideia inicial de que a ciência tem produzido informação útil que pode ajudar as empresas a gerir melhor as suas pessoas. E o que nós estamos a fazer é pegar nessa informação e levá-la para as empresas. Ou seja, a nossa abordagem não é aquela abordagem que às vezes pode ser associada ao tema da felicidade, que é vamos dar as mãos, fechamos os olhos e o mundo ficou todo perfeito. Não temos nada dessa abordagem. O que nós dizemos é, há informação, há conhecimento que pode ajudar as empresas a ter equipas mais bem preparadas para os desafios que têm e fazer com que as pessoas possam depois chegar a casa mais satisfeitas da sua vida. E é essa informação estruturada, consistente, sólida, pelo ponto científico, que nós vamos para as organizações de várias formas. Através de formação, através de programas de liderança, através de team buildings, por exemplo, através de consultoria na área da gestão das pessoas. Ou seja, nós tocamos todas as áreas que possam permitir às empresas gerir melhor as suas pessoas. Se tivesses que escolher assim um momento-chave até agora da Happy Tree, qual é que escolherias? Eu acho que este percurso tem sido um percurso muito interessante, porque as pessoas à volta muitas vezes diziam, felicidade no trabalho, isso não parece uma coisa que tenha interesse para as organizações. O que nós temos visto é exatamente o contrário. Há um interesse cada vez maior das organizações em agarrar estes temas e há uma vontade das pessoas em poderem participar em programas em torno da felicidade. Porque nós temos uma saúde mental que está muito longe do que nós desejávamos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes nós também, com este frenesim de queremos mais, às vezes nem valorizamos o caminho que o país tem feito. A experiência de trabalho hoje é muito diferente do que era há 20 ou 40 anos. E nós, nesta vontade de queremos mais, não chegamos a valorizar o que temos. Tem havido muitas coisas boas. Uma das coisas que nós dizemos muitas vezes nos nossos programas é que a felicidade não é ter o que se quer, é querer o que se tem. E nós muitas vezes temos hoje já empresas mais organizadas, com uma aposta na formação muito mais clara, com programas de participação muito mais bem estruturados, com lideranças cada vez mais capazes. Mas isto significa que as pessoas estão mais felizes no trabalho? Significa ainda não. Porquê? Têm mais expectativas. Porque isto é um trabalho contínuo. Nunca vai estar feito, mas não tem mal nenhum. Ou seja, do nosso lado nós estamos aqui para continuar a apoiar pessoas e organizações nesta lógica de que a felicidade não é um destino, onde se chega e está feito. Esse destino não existe. É uma viagem permanente. Tem que ver com todos os dias, ter um trabalho bem organizado, bem liderado e bem recompensado. E é isso que nós fazemos. Quais são, assim, alguns clientes que consegues destacar até agora das empresas que vocês trabalharam? Nós temos trabalhado com muitas empresas, desde o setor dos seguros, da banca, farmacêuticas, construção civil, empresas públicas também, câmaras municipais, e em todas elas, obviamente, temos que ajustar um bocadinho o nosso discurso, porque, sei lá, falar de negócio, falar de lucro, usar algumas palavras, mas causa alguma estranheza na cultura. Pois, exato, eu ia te perguntar se tu notavas, assim, grandes diferenças dependendo do setor onde vais dar formação ou criar algum tipo de iniciativa. Sim, às vezes temos, mas não sou um cliente da distinção público-privado e entre o público, os bons da fita, ou maus da fita, e o privado o contrário. Não tenho essa ideia. Acho que há bons exemplos em todo lado, acho que há pessoas muito boas em todo lado e acho que em todas as organizações que tenho ido, tenho sentido um acolhimento muito grande por estas temáticas. Às vezes temos que mudar o nome, mas isso faz parte do processo de adaptação. Sabendo o que sabes agora, terias alterado alguma coisa no percurso da Happy Tree? Eu acho que essa é uma reflexão que fazemos todos os dias. O que eu acho que nós temos percebido é que a experiência de trabalho não se pode dissociar muito da vida das pessoas. E nós temos agora um projeto muito interessante, que é um projeto de preparação para a reforma. Temos um programa de transição suave para a reforma, porque, à semelhança do trabalho, muitas vezes há uma certa ilusão sobre a reforma que depois não se concretiza na prática. Nós, em Portugal, somos dos países do mundo com maior esperança de vida, e por isso a reforma demora cada vez mais anos, mas ao mesmo tempo somos dos países, por exemplo na Europa, com pior qualidade de vida após a reforma. E o que nós estamos a fazer agora com várias organizações é ajudar as pessoas que estão a ir para a reforma a fazer uma transição suave. E é muito interessante ver isto porque isto tem a ver com as técnicas de offboarding. Não é? As empresas trabalham muito o onboarding, do acolhimento, mas trabalham pouco o offboarding. Isso às vezes não é socialmente responsável.
porque as pessoas deram a vida toda àquela organização e depois parece que há uma porta que se fecha com um estrondo e a partir de agora não queremos saber nada. De um dia para o outro, a pessoa, aquilo era uma grande parte da identidade da pessoa e deixa de existir completamente. Exatamente. Mas é mesmo isso. Ou seja, o trabalho, que muitas vezes mal afamado, é um dos pilares da nossa identidade. Sem dúvida. Se calhar os mais fortes, não é? Nós estamos com as pessoas com quem trabalhamos às vezes mais vezes do que estamos com a nossa família. Sim, Portanto, e depois quando o trabalho acaba, há uma coisa que também acaba muitas vezes com o trabalho, que é a rede social que o trabalho oferece. A estrutura do dia, a necessidade de poder arranjar para sair de casa, um horário, pessoa que me pergunta como é que está a família, como é que está o filho, como é que estão as coisas lá em casa, que olha para mim e percebe se eu estou mais triste, se estou contente. Isso acaba. E por isso é importante. O que nós fazemos é ajudar as pessoas a fazer essa transição e dizemos que é uma transição suave. Porquê? Porque é importante que os novos hábitos da reforma sejam estabelecidos antes da reforma, para que depois, quando surge a reforma, sai o trabalho, mas tudo o resto continua de forma tranquila. E isto para dizer que nós estamos empenhados na vida de todas as pessoas. Nós queremos levar mais felicidade para a vida de todas das pessoas e acho que esse é um trabalho permanente. Exato. Tu, além de seres fundador da Happy Tree, também tens outros trabalhos. És professor universitário. Sim. Há quantos anos é que és professor? Eu fui diretor de recursos humanos até 2019 e a partir de 2020 comecei a ser professor universitário em várias universidades e gosto muito. E gosto muito porque acho que é importante também formar as pessoas na universidade não só com conhecimento, mas também com uma energia positiva. Felicidade. Sim, dizendo às pessoas que é possível fazer melhor. Nós muitas vezes apanhamos contextos difíceis, seja no trabalho, seja na família, seja até na universidade. E a questão, o grande objetivo não é que aquilo fique o melhor cenário do mundo, é que fique um bocadinho melhor. O que eu tento transmitir aos meus alunos é, podem ir para empresas da vossa rua, ou em Lisboa, ou no estrangeiro, mas provavelmente através do vosso contributo empenhado, bem informado, estruturado, vocês podem melhorar essa realidade. É criar essa ilusão, essa esperança e também essa responsabilidade. Ou seja, nós podemos fazer melhor. Tu achas que a tua experiência enquanto professor universitário influenciou de alguma forma o percurso da empresa, da Happy Tree? Eu acho que sim. Primeiro, deixa-me permanentemente atualizado. Pois. Ou seja, todos os anos eu tenho centenas de alunos dentro da porta que leram livros que eu às vezes não li, viram filmes que eu nunca vi e preocupam-se e têm informação que despertam em mim uma vontade de estar continuamente a aprender. E por isso a atualização permanente do conhecimento é fundamental para quem depois leva mensagens para as empresas. Eu tenho pavor de ser um tretas. Tenho pavor de ser um tretas, de dizer banalidades. E por isso, antes de ir a qualquer lado, preparo-me devidamente. E por isso, ser professor universitário ajuda muito. Porque quando vou falar aos alunos sobre formação, eu estudo muito para conseguir dizer coisas que façam sentido e que sejam úteis às pessoas. Sobre formação, avaliação de desempenho, sobre estruturação de planos de bem-estar, sobre comunicação, sobre gestão de conflitos, sobre liderança. E por isso, quando depois a Happy Tree pega nestas mensagens e as leva para as organizações, eu sinto muito seguro, porque todo aquele conhecimento não caiu do céu. É um trabalho contínuo de aprendizagem e de partilha que eu acho que dá robustez e dá segurança aos nossos clientes. Enquanto fundador, especialmente nesta área dos recursos humanos, tu achas que é fácil para ti conciliares a tua vida profissional com a tua vida pessoal? Esse é um grande desafio, até porque ser professor já tem vários desafios, não temos provavelmente um horário das 9 às 6. Conciliar isso depois com os projetos nas organizações, sim, em que a maior parte das vezes nós não ditamos o dia, não ditamos a hora do projeto e em que muitas vezes não são ao lado de casa, são em Lisboa, são no Algarve, são noutros sítios. Felizmente temos tido projetos em vários sítios do país. Obviamente que a agenda pessoal fica às vezes um bocadinho comprometida, mas eu acho que é importante ter esta noção de que a qualidade das nossas relações na vida pessoal não está totalmente marcada pela frequência, está pelo facto da sua qualidade. Ou seja, o que é importante é quando estamos com as nossas pessoas, estarmos bem, estarmos inteiros e também estarmos realizados. E se o trabalho me realiza, que é algo que me realiza verdadeiramente, eu acho que isso também leva a algo positivo para as relações que eu tenho na minha vida familiar. Olha, eu estive a analisar um bocadinho o teu percurso e reparei aqui em 3 coisas que tu já fizeste. Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Certo. Já conseguiste fazer os 3. Estava a pensar que foi por essa ordem, mas já fiz, de facto. Estes objetivos eram
Eram coisas que tu soubeste sempre que querias fazer, que querias concretizar? Sim, sim. Ou seja, eu tenho um filho, ele tem 17 anos, está naquele momento de ir para a universidade, porque é um momento também muito importante. Está a ser um Eh, ciclo para ti, que se és sim, professor sim, universitário e sim. agora o teu filho está para Sim, ir à é universidade. verdade, é verdade. Já durante os últimos anos, quando olhava para os meus alunos, imaginava o meu filho, de facto. Depois, sobre a questão do livro, é interessante, eu adoro ler, adoro escrever, e é muito curioso como a vida às vezes tem planos para nós que nós próprios não temos, não é? E que se sobrepõem aos nossos próprios planos. Eu, quando deixei a minha vida corporativa, tinha um plano, que é um plano que agora ficou numa gaveta, que era de escrever um romance. Ok. Fiz a pesquisa para esse romance, tinha tudo preparado, na minha cabeça sabia exatamente o mês em que eu ia começar, mas no mês em que eu ia começar decidi escrever um livro sobre a felicidade no trabalho. Certo. E a partir daí, era o que estava a pulsar a mim, era o que eu queria fazer, fiz isso e a partir daí o romance ficou um bocadinho em stand-by e surgiu esse livro que depois levou a que a mensagem fosse acolhida por muitas pessoas, levou também à criação da Happy Tree e ao projeto que agora leva mais felicidade para a vida das pessoas. A tua árvore. É a minha árvore também, de facto. Sim. Em que ano é que fundaste a Happy Tree? A Happy Tree informalmente foi tendo projetos desde 2020, mas ela formalmente desde 2023. E além dos livros e da escrita, que já disseste que gostas muito, o cinema é outra forma de arte que tem para ti um papel importante e por isso é que estamos aqui a gravar a entrevista hoje no Cinema Batalha. Tu lembras-te do primeiro filme que viste? Pá, lembro perfeitamente do filme, mas provavelmente não vai entusiasmar ninguém. Eu fui ver o Rambo 2. Ao cinema? Fui ver o Rambo 2 com um tio que ia com a namorada e Decidiram levar-te? que desafiou-me, o sobrinho, se ele queria ir ver e disse-me: mas tu não viste o Rambo 1? Eu disse: não tem mal. E eu fui ver o Rambo 2 e adorei. Isso é uma memória E adorei, é incrível. uma memória incrível, lembro perfeitamente. E por isso tenho uma certa simpatia sempre que vejo o Sylvester Stallone em Pois. qualquer coisa, porque de facto foi a minha primeira interação com o cinema. Minha foi o Nemo. O Nemo, Menos ok, mais recente. entusiasmante. Mais Sim. recente. Qual é o teu género de eleição? Cinema. Filmes? Sim. Eu gosto de filmes que não acabem quando a luz se acende. Gosto de filmes que venham comigo. Gosto de filmes que me façam pensar. Acho que a arte é isso. Sim, A arte, sem no dúvida. fundo, a arte tem algumas características que eu acho que se torna extraordinária para nós, que é, tem a capacidade de nos fazer pensar, tem a capacidade de nos dar espanto e de nos fazer imaginar coisas que não existem e dar-nos aquela... só há um não que é um não positivo, que é o porque não. Não é? E às vezes a arte faz-nos pensar, porque não? Porque é que isto não podia ser diferente? Eu recordo-me, recentemente vi 2 filmes que adorei. Um deles é Eu Ainda Estou Aqui, um filme brasileiro, que nos faz pensar sobre como é que nós lidamos com a perda. Não é? Eu acho que aquele filme nunca podia ser feito em Portugal, porque nós lidamos com a perda de forma muito Fechada. tristonha, muito fechada, e só os brasileiros é que podem dizer: estamos tristes, sorri. Sorri, porque isso vai ter um impacto na vida das outras pessoas. Acho que isso é uma mensagem fortíssima perante uma dor forte de ter perdido uma pessoa muito chegada. E vi recentemente o Valor Sentimental, um filme norueguês, que nos faz pensar sobre esta dificuldade de nós tecermos relações familiares boas. Não é? E é também esta forma que nós, por vezes, temos de ser muito severos com as pessoas que estão mais perto de nós. E acho que é um tema extraordinário que nos faz pensar. O filme é um filme que toca, que borda com muita delicadeza este tema, em que o amor não tem que ser um amor de alegria, o amor nem sempre tem que ser um amor de perfeição, mas provavelmente é o que mais interessa neste mundo. Sim. É engraçado que falaste de 2 filmes que retratam sobretudo relações, Sim. que é aquilo que tu fazes no teu dia-a-dia. Eu acho que no final do dia isto é sobre relações. Sim, sem dúvida. Isto é sobre relações. E por isso é quando vamos fazer programas de formação e as pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, provavelmente têm lá relações que não correm bem. Não é? Há poucos dias, num programa de preparação para a reforma, eu tentava levar uma mensagem de otimismo para as pessoas e uma senhora dizia-me, com a sua verdade, mas com dor, dizia-me: como é que eu posso encarar a reforma com felicidade quando os momentos mais felizes que eu tenho durante a semana são os 10 minutos em que o meu marido sai de casa para passear o cão e me deixa sozinha? Ok.
É sempre sobre relações. Sim. Quando são boas queremos mais, quando não são boas queremos distância. Mas é importante termos esta noção de que a felicidade precisa de relações. Nós precisamos de pessoas por perto. Os estudos mostram, a Harvard tem estudos sobre isso, que diz que as pessoas com uma vida social mais rica são mais felizes. E diz-nos também outra coisa, a solidão mata. As pessoas que estão sós morrem mais cedo, perdem memória mais cedo. Por isso nós precisamos todos de criar uma sociedade mais comunitária, com mais pessoas que se preocupem umas com as outras, que se apoiem e que se entendam. Não é? Falta às vezes muita empatia. Estamos sempre a dar lições de moral uns aos outros e às vezes é só compreender as pessoas. É isso que elas nos querem. Os nossos amigos gostam de nós, não é porque nós resolvemos os problemas deles. É porque ouvimos e no final pagamos uma cerveja e damos um abraço e vamos para casa. É isso que às vezes faz falta também no trabalho. Nessa voragem de fazer coisas, nem sempre paramos, ouvimos e tentamos compreender o outro. Se fizermos mais isso, provavelmente nós temos uma sociedade melhor, provavelmente os ambientes de trabalho são mais felizes. Humanos. E provavelmente até as empresas trabalham melhor. Sim. Enquanto criador que és, criaste uma empresa, criaste um livro, criaste uma série de coisas, algum dia te vês a participar na criação de um filme? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu tenho a minha cabeça cheia de ideias para coisas que provavelmente podem não acontecer. Eu tenho a minha cabeça cheia de respostas a perguntas que nunca me fizeram. Eu tenho ideias para livros começados e que não acabaram. Por isso pode ser que algum deles até um dia possa ter movimento e ter imagem, quem sabe. Agora, pergunta mais difícil. Se tivesses que escolher, qual é o teu filme favorito? O meu filme favorito? Eu tenho isso muito claro. Tenho 2 filmes favoritos. Okay. Tenho o meu filme favorito, que é Os Condenados de Shawshank, okay. porque é um filme sobre esperança, e que me apanhou numa fase da vida em que eu estava na universidade, 20 anos, e aquilo marcou-me. Tenho colegas que para eles foi os Clubes de Poetas Mortos, para mim foi Os Condenados de Shawshank, que tem uma mensagem de justiça, também de amor pela arte, e de amor pela liberdade e pela esperança, gosto muito. E tenho um outro filme que para mim é muito importante, que é o Notting Hill, que é um filme que eu vi que é o meu filme com o meu filho, já o vimos centenas de vezes, sei-o de cor. Mas era uma fixação que ele tinha quando era criança. Não sei se era ele que tinha, se era eu. Sei que é um filme que nós vemos, às vezes não temos nada a fazer, vamos ver o Notting Hill, e vemos o Notting Hill, e vemos como é que dizemos a frase que vai dizer a seguir. Sei, nós sabemos dizer que, nós sabemos os dois dizer ao mesmo tempo que a Julia Roberts naquele momento diz I'm just a girl standing in front of a boy asking to love her. Nós conseguimos dizer isso exatamente. Que seja uma comédia romântica, o filme que tu tens. É verdade, é verdade. E no início deste ano fomos os dois a Notting Hill passar por aqueles sítios todos, tentámos avançar aquela votação, fizemos tudo by the book. Muito bem. Olha, para terminar, já estamos a chegar ao final, eu tenho aqui algumas perguntas rápidas para ti. Portanto, para começar, além dos 3 objetivos que já alcançaste, plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, há alguma coisa que tu gostarias mesmo de fazer e que ainda não concretizaste? Acho que há muitas coisas que eu gostava de fazer. Eu gostava, na esfera mais artística, gostava de escrever um romance. Tenho um romance na minha cabeça, preciso só de ter o tempo e a serenidade para o escrever. E acho que isso me vai realizar muito. Vai-me fazer sofrer muito, mas vai-me realizar muito. Eu quero muito que isso possa acontecer. Ao nível do trabalho, gostava também, cada vez mais, de poder levar esta mensagem a mais organizações. Eu acho que nós vou exagerar, mas estamos a salvar vidas. Ou seja, nós, no fundo, vamos a contextos, às vezes, com pouco conhecimento, nem sempre com muita luz, com muito otimismo, e levamos mais conhecimento, levamos mais estrutura, levamos mais energia e fazemos com que as pessoas no dia seguinte consigam trabalhar melhor, consigam se sentir melhor e criar condições para que possam chegar a casa mais felizes da vida. É essa a nossa missão e quero aprofundar, continuar e não nos falta entusiasmo para isso. Há alguma coisa sem a qual não consigas viver? Tem pessoas de quem eu gosto muito. Qual foi o momento mais impactante da tua vida até agora? Foi um momento de perda. Foi um momento de perda. E uma pessoa aprende a viver com isso. Não é? Às vezes, todos nós diz que nós temos, às vezes, mochilas. Você fala de mochila. Sim. Eu acho que às vezes nós ficamos com buracos no peito. E aprendemos a viver com isso. Qual é a data mais importante da tua vida? Amanhã. Excelente resposta. Qual é o teu maior defeito? O meu maior defeito? Tenho tantos.
Acho que às vezes é ser demasiado acelerado. E a tua maior qualidade? Acho que sou boa pessoa. Quando eras criança, o que é que querias ser? É a mais pura verdade. E eu queria ser o Marco Paulo. Eu queria ser o Marco Paulo. Por favor, é profunda a resposta. Eu tenho uma memória de infância maravilhosa. Porque eu assisti a um concerto do António Variações. Há poucas pessoas que tenham assistido. Sim, sem dúvida. Simplesmente porque o António Variações fez uma primeira parte de um Do concerto de Marco Marco Paulo. E eu andei semanas a convencer meus pais a levarem-me ao concerto de Marco Paulo. Porque eu, quando era miúdo, queria ser o Marco Paulo. Mas era por causa do cabelo, era por causa... Era tudo. O Marco Paulo era o maior. O Marco Paulo era o maior. Para uma criança, o Marco Paulo com os seus caracóis, com as suas músicas, era o maior. E por isso deve ser o equivalente a hoje querer ser o Ronaldo, ou Talvez deve ser uma coisa desse É género. uma boa comparação. Para terminar, última pergunta. Tens alguma palavra preferida? Reciprocidade. Acho que é a palavra mais bonita do mundo. Muito bem. Reinaldo, muito obrigada. Foi um gosto.